A Jeová, a paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo, iremos começar o culto nessa madrugada de hoje, nessa madrugada 4/1/2026, domingo 0h10 da madrugada, 4/1/2026. Domingo 0h10. Vamos lá. Lucas capítulo 2, nascimento de Jesus. Aconteceu naquele dia que saiu com decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Cirénio presidente da Síria. E todos iam alistar-se, cada um em sua própria cidade. E subiu também José da Galiléia, da cidade de Nazaré, a Judéia, cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz, e deu à luz a seu filho primogênito, envolveu em panos e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Os pastores de Belém, ora havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. Eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor, e o anjo lhe disse: Não temais, porque eis aqui vos trago nova de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje Salvador, que é Cristo o Senhor. Isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Jeová, dizendo: Glória a Jeová nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Então, se é glória a Jeová nas alturas, então o Pai existe, o Pai está lá em cima. Por isso que eu falo que não existe só uma pessoa lá em cima, é duas pessoas, Jeová e Jesus Cristo. Vai lá, glória a Jeová nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: Vamos até Belém e vejamos se isso que aconteceu. E que o Senhor nos fez saber. Foram apressadamente, acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura, e vendo, divulgaram a palavra que acerca do menino lhe fora dita, e todos que a ouviram se maravilharam do que os pastores diziam, mas Maria guardava todas estas coisas conferidas em seu coração. E voltaram os pastores, glorificando e louvando a Jeová por tudo que tinham ouvido e visto, como lhe havia sido dito, a circuncisão e a apresentação de Jesus. Quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. E cumpridos-se os dias da purificação segundo a lei de Moisés, ele o levaram a Jerusalém para o apresentar ao Senhor. Segundo o que está escrito na lei do Senhor, todo macho primogênito será consagrado ao Senhor Jeová. E para darem a oferta, segundo o disposto na lei do Senhor Jeová, um par de rolas ou 2 pombinhos. Simeão e Ana. E havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. Este homem era justo e temente a Jeová, esperando da consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E foi-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto Cristo do Senhor. Quando falou Cristo do Senhor, é Cristo do Senhor Jeová. Entendeu? E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus, para com ele proceder, segundo o uso da lei. Ele então tomou em seus braços e louvou a Jeová e disse: Agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar nações e para a glória de teu povo Israel. E José e sua mãe se maravilhavam das coisas que dele se diziam, e Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: Eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado. E uma espada traspassará também a tua própria alma, para que se manifeste o pensamento de muitos corações. E estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Esta era já avançada em idade, e tinha vivido com o marido 7 anos desde a sua virgindade. E era viúva de quase 84 anos, e não se afastava do templo,
servindo a Jeová em jejuns e orações de noite e de dia. E sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Jeová e falava dele a todos que esperavam a redenção em Jerusalém. O menino Jesus no meio dos doutores. E quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei do Senhor Jeová, voltaram a Galiléia para a sua cidade de Nazaré. E o menino crescia, se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Jeová estava sobre ele. Ora, todos os anos ia seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminado aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não souberam seus pais. Pensando, porém, eis que viria da companhia pelo caminho, andaram a caminho de um dia e procuravam-no entre os parentes conhecidos. E como não encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que passaram 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos que o ouviam admiravam a sua inteligência e resposta. Tá vendo? Jesus era muito inteligente, e até hoje é inteligente. E quando viram, maravilhavam-se e disse sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuravam? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Tá vendo? Jesus tem pai. Então quem falar para vocês que Jesus não tem pai é um mentiroso. É seita maligna, é seita do inferno. Entendeu? Que Jesus tem pai, sim. O próprio Jesus confessando lá: Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Então Jesus não está falando para ele só não, ele está falando do pai dele. Então, por isso que aqui crer na Trindade, é que eu sempre já falei, não é só porque está escrito não, porque eu já contemplei a Trindade nas orações que eu faço, eu já contemplei sim, os três. E os três existem sim, tá? Então, toda pessoa que fala aí que Jesus não tem pai, manda essa pessoa calar a boca e sai de perto dessas pessoas. Abandona essas pessoas já. Toda pessoa que fala que Jesus não tem pai, abandona essas pessoas. Porque o próprio Jesus falou lá, que ele veio lá, não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai. Tá vendo? Tá assistindo bem com teus olhos e ouvindo bem com teus ouvidos, se ligando bem com teus cérebros. Então, por isso que aqui crê na Trindade, por causa disso. E eles não compreenderam as palavras que ele dizia, e desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito. E sua mãe guardava no seu coração todas essas coisas. E cresceu Jesus em sabedoria, em estatura, em graça para com Jeová e os homens. É isso aí, agora vamos agradecer soberano Jeová, a Jesus Cristo, ao Espírito Santo, e agradecer por este culto, nessa madrugada 4/1/2026, domingo, mês de janeiro, aqui na sede da Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo, Fé de Verdade que tem, que fica na rua Armindo Pereira, número 340, bairro São Pedro, cidade de Portinari, Mineral, Nação, Brasil. Abençoe somente meus inscritos, que está ligado nesses dois canais, Simão da Silva de Simão e Pastor Simão, Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo, Fé, e também os dizimistas e ofertantes. Esta é minha irmã e meu irmão, que são os dizimistas e os ofertantes desse ministério. Amém e amém. Por isso, meus irmãos, minhas irmãs, tem que estudar a palavra. O crente que não estuda a palavra, ele não é crente. Nunca foi crente aqui em lugar nenhum. Entendeu? Tem que estudar a palavra. Por isso que fala, o verdadeiro pentecostal, ele estuda a palavra. Igual que essa igreja é verdadeira pentecostal, por quê? Aqui vive na palavra. Aqui não vive só no poder, não. Aqui vive na palavra também. Porque a palavra também, ela é poder. Né? Por isso tem que viver na palavra, porque a palavra também é poder. Não é viver só no poder e não estudar a palavra. Aí não adianta nada. Tem que estudar a palavra. Igual Jesus falou, examinar as escrituras. Querer testifica de mim, do meu Pai e de tudo. Até o próximo culto e o próximo vídeo.